galerinha bonitinha, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinho Sandman aí pra vocês, a história de Daylight 1. E vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Lembrando, galera, se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve pra tá dando aquela forcinha pro crescimento. Não esquece de ativar o sininho pra que vocês tenham as notificações dos videozinhos que eu posto aqui todos os dias, daquele bom e velho like e do comentário, né? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, aproveita e comenta aí pra saber, né? Pra eu ter esse feedback de vocês, se vocês gostam, se vocês não gostam. Mas foi indicação de vocês. E vamos que vamos pro nosso reactzinho. Fala aí, galera ligada no meu canal do YouTube, Sandman aqui, e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo pro quadro Por Dentro da História. Dessa vez o vídeo é do jogo Dying Light, jogo que eu havia prometido trazer, ainda vou trazer o vídeo do segundo jogo. E a história desse jogo aqui é bem interessante, mas o motivo primordial é, como eu acabei de falar, é porque eu pretendo trazer a história do Dying Light 2 e para isso eu preciso ambientar vocês aos eventos que aconteceram no primeiro jogo. Então já confere o like para dar aquela moral, me segue lá nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e bora lá para mais um Por Dentro da História. Bacana, tem um gráfico, né? Bonito. Eu não sei, é de PC, é de console, eu não sei do Tudo que começa se trata. em Comenta aí, por favor. 2014, Me onde ajuda. o doutor Kalim Abbas trabalha em uma clínica gratuita nas favelas da cidade de Harran, na Turquia, e em certo dia um dos seus pacientes chega falando que foi mordido por um homem na praça e logo começam a surgir os sintomas. No começo ele achava que era um vírus estomacal, mas aos poucos ele foi notando um certo comportamento agressivo e liberou ele para voltar para casa. Alguns dias depois, ele é trazido de volta pela família ao consultório do doutor, porém o comportamento dele só piorou em relação à última consulta e esse paciente consegue escapar de um jeito totalmente agressivo, onde ele morde todo o pessoal e eles acabam se infectando também. Dia vai, dia vem, e mais casos começam a surgir de pessoas com os mesmos sintomas daquele homem e começam a atacar todos. Só que o problema não parou por aí. A cidade iria sediar os Jogos Globais de Atletismo, ou seja, tinha tudo para ser um desastre em larga escala. Mesmo ciente de todo esse risco, o presidente se nega a adiar os jogos e encarrega o médico de descobrir o que estava acontecendo ali. Sendo assim, ele coleta amostras de sangue para poder enviar para sua amiga nos Estados Unidos, mas acaba perdendo o pacote que ele enviaria ao correio. Ainda assim, ele parte para um local chamado de Newtown High School, que era um centro de tratamento para as pessoas nos estágios iniciais, mas havia aquela suspeição de que o local havia virado um ninho de infectados, pois ao passar perto escutava-se vários gritos, urros e barulhos de todo tipo. Ao chegar no local e entrar lá, ele é atacado e morto. Mais tarde, nos eventos, ocorre um evento que foi nomeado de Dia D, pois uma horda de zumbi invadiu o campo e infectou todos, e poucas semanas depois a cidade inteira é colocada em quarentena. Um atleta refugiado conseguiu chegar até a prefeitura e achou a encomenda que o doutor iria entregar para sua amiga lá nos Estados Unidos, e lá continha uma carta escrita com tudo sobre o vírus e que o governo ocultou tudo o que aconteceu. Sempre, Infelizmente, após isso, alguns dias depois o refugiado é morto. 2 meses após todo esse ocorrido, Kyle Crane recebe uma missão da agência GRE, sigla de Global Relief Effort, que nada mais era do que um grupo criado após o surto de Harran para conter e ajudar enviando suprimentos para a cidade. Ele é enviado para a zona de quarentena, onde ele tinha o objetivo de recuperar documentos de pesquisa roubados por Kadir Suleiman, que era uma figura local que foi contratado para manter a ordem, pois a cidade tinha sofrido esse surto viral, e tudo começou a dar problemas depois de ter entrado em quarentena e o irmão do Kadir Suleiman morrer em um acidente envolvendo o vírus e ele culpar a GRE pelo ocorrido. Então ele pegou os documentos e ameaçou a agência que se algo acontecesse com ele, ele vazaria tudo. Ainda saindo do avião, Kyle recebe as informações de que nesses documentos contém fórmulas para uma cura, mas que ela não estava completa e caso fosse concluído não teria a eficácia e poderia matar quem usasse. Então ele deveria recuperar o mais rápido possível para que não fosse divulgado nada. Eles precisavam ganhar tempo para que pudesse ter sucesso e a GRE cortou toda a comunicação da cidade, deixando assim somente um rádio com Kyle para que ele pudesse se comunicar com o pessoal. Bom, sabendo disso inicialmente, vamos falar um pouco do vírus que tomou conta da cidade. Ele foi nomeado de vírus Harran e é um vírus patógeno que é bem parecido com a raiva, inclusive guarda semelhanças tanto no que diz respeito à forma de transmissão quanto a alguns sintomas. Não se sabe muito sobre uma cura, mas existe um inibidor chamado de antizina que
que controla o vírus periodicamente. O contágio funciona da seguinte forma: o infectado morde a vítima, a saliva contaminada passa para a corrente Nossa, sanguínea mas e é aí feio não tem mais demais. o que se fazer. A fraqueza desse vírus é a luz, então durante o dia, as pessoas que são infectadas, elas são menos agressivas, e durante a noite é que a coisa muda de figura e surgem os contaminados mutados que já estão há mais tempo com o vírus, ou seja, é uma espécie mais evoluída e letal e são chamados de voláteis. Porém, como eu falei, eles são extremamente sensíveis à luz ultravioleta, então assim que eles ficam expostos, eles ficam mais lentos e a pele fica avermelhada, como se estivesse pegando fogo. Existem alguns estágios de mutação após a mordida e o primeiro Parece deles aquele é o filme, viral, né? que é Também onde eles já do são considerados Will zumbis, Smith. mas ainda Como é, meu Deus, o possuem a nome? Esqueci o capacidade nome. motor armazenada. Eles ainda Eu sou a conseguem lenda, correr, né? passar por obstáculos, escalar paredes, etc. No segundo Tem estágio essa da coisa, né? mutação, Do dia e eles da viram os noite, que mordedores, deixa ele mais os ativo, clássicos menos zumbis ativo. lentos e que andam em bando. E as próximas não são tão bem detalhadas, então não se sabe ao certo como eles se transformam nos outros tipos de infectado. Pois bem, retomando os eventos da história, o Suleiman, que havia sido contratado para manter a ordem após o surto, dominou toda a cidade e trocou seu nome para Raiz e criou uma facção de ladrões e assassinos para tomar e manter o controle na cidade de forma totalmente violenta. Além deles, existe uma outra facção chamada de Corredores, e eles são os opositores ao grupo do Raiz. Eles são menos agressivos e são mais justos. Eles ficam localizados em uma grande torre na cidade. Assim que Kyle salta de paraquedas do avião, ele fica preso em uma estrutura e acaba sendo abordado por capangas do Raiz, e eles acabam entrando em confronto, mas ao disparar a arma, uma horda de zumbi é alertada e parte para cima deles. Opa. Eles fogem e o Kyle é mordido, mas logo em seguida é salvo por 2 integrantes dos Corredores, Corta o braço. que durante a fuga ainda estava sendo perseguido pelos infectados, e um desses integrantes, chamado de Ami, que era extremamente habilidoso e importante para esse grupo, acaba morrendo, o que choca a outra integrante chamada de Jade. Kyle desmaia e acorda na torre, a base dos Corredores criada por Bracken. Essa torre foi criada como sendo um quartel-general durante esse surto. Lá ele conhece Rahim, um dos membros principais da torre e irmão de Jade. Ele treina novos integrantes a ter habilidades com parkour e então explica como funcionam as coisas ali. Fala sobre o Bracken, que é o líder e que ele precisa saber sobre ele, e fala o que Crane precisa fazer antes de ter contato com o superior do local. Ele também dá dicas de parkour e manda ele ver o Dr. Ziri para tomar uma dose de antizina. Nesse treinamento, para explicar como funciona o parkour no local, Kyle tem o seu primeiro sintoma da mordida durante esses treinamentos. Ao chegar até o doutor, ele toma a dose e começa a conversar, onde o doutor revela que está trabalhando numa cura junto com o outro cientista, mas por não ter uma comunicação mais eficiente, ele tem o trabalho muito dificultado e que também não teve um avanço com a cura, pois até então ele injetava em pedaços de carne e jogava na rua para os zumbis comerem, mas não via nenhum tipo de reação. Saindo do local, Rahim entra em contato com Kyle e pede para ele se encontrar com Spike, que precisa pegar umas entregas da GRE e quer que arme uma armadilha para zumbis. Após armar tudo, ele agradece dar uma lanterna ultravioleta e um controle para ativar essas armadilhas, mas fala que a busca pelas antizinas deu errado. Ao voltar para a torre, ele encontra a Jade, que conta sobre eles terem sido atacados por zumbis e capangas do Rise, enquanto eles tentavam buscar as entregas da GRE e acabaram não obtendo sucesso. Então ela comenta sobre uma outra remessa chegando e ele se disponibilizou de ajudar enquanto recebe auxílio dela por rádio. O que acontece? A GRE ia mandando engradados com suprimentos para o pessoal e isso acabava gerando essa briga entre as facções, porque quem pegava primeiro acabava tendo domínio sobre aquele engradado com os suprimentos. Após toda essa conversa, o Kyle vai reportar todo o seu progresso para a GRE, que manda ele destruir as cargas de antizina para que gere um conflito entre as duas facções. O motivo disso vai ficar mais explícito mais pra frente. Ao voltar pra torre, ele vê o pessoal discutindo sobre o que rolou na busca, que talvez eles deveriam ir pedir antizina pro inimigo, no caso o Rise, e ao ouvir essa história o Kyle novamente se oferece para ir, já que ele não era um rosto conhecido e que poderia facilmente negociar. Ao chegar na base do Rise, ele combina de pegar 2 caixas com antizina, mas em troca ele teria que fazer alguns serviços, como restabelecer a comunicação em uma torre de rádio e cobrar os sobreviventes que pedem proteção à facção. Feito tudo isso, ele é enganado pelo Rise e recebe apenas 5 frascos da antizina, e se ele quisesse mais, ele teria que entregar a Jade. O Crane, revoltado por ter sido enganado, volta para a torre, mas no caminho se comunica com a GRE, que manda ele fazer exatamente o que o Rise pediu, que ele entregasse a Jade. O Kyle, ouvindo isso, não gosta da atitude da agência, pois para uma agência que dizia ser humanitários, o comportamento deles começa a levantar bastante suspeitas. Seja a segunda vez que eles mandam que ele faça algo no mínimo desumano. Após algumas conversas, Kyle vai atrás do Rahim e recebe a informação da existência de um ninho de voláteis em um prédio próximo dali
e que se esse ninho fosse destruído, seria mais fácil executar as missões noturnas. Mas o Crane nega ajudar e vai falar com a Jade, e ela diz ter encontrado um depósito de Rice que está cheio de carga de antizina. Eles então decidem ir lá roubar, mas ao chegar, viram que a carga não se tratava de antídotos e sim de caixas cheias de explosivos. Eles ficam sem saber, mas decidem levar tudo para a torre. Lá, o Harim novamente fala sobre explodir o ninho de voláteis, então o Crane diz que vai plantar as bombas no prédio, local em que se encontram os infectados, mas antes faz uma visita ao Dr. Ziri, que informa ter progredido no desenvolvimento de uma cura, mas precisa de equipamentos melhores e que somente o seu ajudante do outro lado da cidade teria os equipamentos. Sendo assim, ele também se oferece a levar as pesquisas para o outro doutor, e no caminho ele descobre que Harim fugiu e foi sozinho armar os explosivos. Ele até Olha. tenta correr para impedi-lo, mas ao chegar lá era tarde demais. Meu Ele o Deus. encontrou ferido, ele até alega que não foi nada demais, contudo ele planta as bombas e volta ao local em que o irmão de Jade estava e já era tarde. Caramba, Ele mentiu bichinho. sobre a ferida, que na verdade era uma mordida de infectado, e acabou se transformando, Bichinho, forçando Kyle a tadinho. matá-lo. Kyle volta desesperado para a torre para contar a Bracken, porém a Jade ouve tudo e entra em desespero ao saber que o seu irmão está morto. Todo esse diálogo é interrompido com o som de uma explosão na parte de fora, e eram os capangas do Rice que explodiram tudo em volta do O trailer jogo do é Dr. Ziri bom. e o sequestraram como resposta ao roubo do depósito, aquele roubo dos explosivos. O Crane se desespera e liga para a GRE obter ajuda, mas quem atende agora é o ministro da Defesa e diz que a agência perdeu influência e eles avisam que irão bombardear a cidade. Ele até consegue convencer dizendo que tem um cientista na cidade que está perto de conseguir uma cura e ele ganha 48 horas para tentar resolver isso tudo. Sem perder mais tempo, ele segue à procura do doutor e o encontra junto de uns capangas do Rice, mas tudo não passava de uma armadilha. Os dois são capturados Coitado, e ele acaba sendo golpeado e acaba desmaiando. Após isso, o Crane acorda em uma arena de zumbis que foi criada para o divertimento do Rice, e ele tem que Olha. batalhar com vários, inclusive um Nossa, infectado desse em pequeno tem que estágio ser mais lenta. avançado, no qual ele possui uma força mais sobre-humana e a resistência dobrada. Mas isso também não é um obstáculo tão grande e ele consegue abater todos. Então Rice vai até ele e conta as verdades sobre a GRE, que na verdade o que eles querem são os arquivos da cura, pois nele contém uma forma de transformar o vírus em arma biológica e vender para as empresas criminosas, ao invés de obter Ai, uma ser humano, cura olha, eu vou te propriamente contar, dita, viu? contrariando tudo o que o Kyle acreditava. Logo após essa conversa, o vilão manda os seus bandidos o matarem, mas ele consegue revidar, abate os dois e corta a mão do Rice e salva o Ziri, mas que infelizmente já tinha sido esfaqueado e posteriormente acabou morrendo. Sem ter tadinho mais do muita coisa o que fazer no tio. local, o Kyle corre para poder escapar e na parte externa do local ele começa a convulsionar e sentir os efeitos da mordida do infectado, então acaba desmaiando. Após recuperar sua consciência, ele é recebido por Bracken, que diz que a Jade foi atrás do outro doutor que havia sido mencionado como ponto-chave para finalizar a cura, porque ela ficou sabendo que quando o Rice soube desse outro doutor, ele armou uma barricada no laboratório dele. Então ele fala pro Crane e até o outro grupo chamado de Redentores, os quais são afiliados do Rice, pois eles ajudam no roubo de carga da GRE, e lá ele iria obter ajuda. Então chegando lá, eles o levam até o setor 0, mas ele acabou sendo traído e era uma armadilha armada pelo vilão, e novamente ele entra em conflito e precisa escapar do local. Bracken então entra em contato com ele e avisa para encontrar uma garota chamada Troy, que era o seu contato de confiança. Em seguida ele liga para o doutor e diz que vai encontrar a Jade e recuperar o seu material, mas para obter pistas sobre o paradeiro dela, ele vai até Troy e após conversarem, ela liga para Jade e ele fala com ela explicando tudo, inclusive a sua verdadeira missão lá e também o que a GRE planeja e tudo mais, e ela fica extremamente irritada com tudo isso e acaba desligando até na cara dele. Ele tenta encontrá-la, mas não obtém sucesso, então retorna até Troy, onde ela mostra uma reportagem sobre os documentos da agência que o Rice negociou. Entretanto, o Ministério da Defesa arma uma jogada de publicidade em que acontece uma entrevista dizendo que o último sobrevivente tinha sido resgatado e que o bombardeio poderia ser autorizado. Preocupados com o que fazer e o medo de serem mortos, a Troy tem a brilhante ideia de armar explosivos em construções como um padrão de explosão para chamar a atenção e verem que ainda existem sobreviventes lá. Isso porque nenhum zumbi seria capaz de causar essas explosões arquitetadas. Mesmo com o plano em curso, o Ministério estava ciente e logo em seguida derrubaram o prédio onde eles armaram as cenas para que ninguém visse. Após todo esse alvoroço, a Jade entra em contato com ele e o desculpa, então o Crane vai atrás dela, mas chegando no local, só tinha uma mensagem na parede que dizia terem raptado ela e levado até o museu. Então ele comunica para Troy e vai tentar resgatá-la. Ao chegar no museu, era mais uma das emboscadas do Rice e Kyle consegue escapar, mas encontra a Jade e ela já estava mordida a ponto de se transformar.
Rice decide então Mas todo mundo brincar com eles e morre. entrega apenas uma dose de antisina e ele teria que escolher entre salvar ela ou salvar ele. E revela que ele estava sempre um passo à frente deles o tempo todo, pois havia conseguido hackear o sistema de comunicação. Então ele estava sempre sabendo de tudo e ainda estava com todos os arquivos de pesquisa e queria fazer parte de tudo para que a GRS humilhasse e ficasse aos seus pés. Então o Crane começa a sentir de novo as convulsões e dessa vez começa a atacar a Jade. Apesar disso, ele consegue em pouco tempo retomar sua consciência e percebe que ele estava estrangulando. Ele rapidamente solta ela e se desculpa, mas ela, minutos depois, se transforma de vez em um zumbi e acaba atacando ele, forçando a matá-la. Que merda. Da bosta, todo mundo morre. Tentando sair de lá, ele encontra o braço direito de Rice e eles entram em batalha, mas o Crane vence e mata ele, recupera todos os documentos da pesquisa de cura e parte atrás do seu objetivo. Ele vai atrás da Troy e ela diz que tem uma maneira de contar para toda a humanidade que ainda havia sobrevivente, mas para isso era preciso subir na antena mais alta da cidade e instalar um amplificador. Tudo isso ocorreu bem e eles conseguiram evitar o ataque segundo antes de acontecer. Então o Crane vai atrás do doutor, mas ele diz que não era possível completar a cura, o pessoal faltava o resto da pesquisa. Então ele liga para a GRE, mas era o Rice que estava na linha e diz que negociou a sua parte para poder escapar e que queria encontrar o Kyle. Kyle então decide encontrá-lo e começa um combate entre os dois. O Rice o atinge com uma faca e parte para cima, mas o Crane conseguiu revidar enfiando um facão em sua barriga e finalmente, após alguns embates, o Rice é definitivamente morto e assim termina o jogo. A continuação dos eventos se dá na DLC The Following, onde o Crane optou por permanecer na cidade e ajudar os sobreviventes, e em uma certa noite ele encontra um médico ferido e mordido que diz existir sobreviventes lá fora que não estão infectados, mesmo estando mordidos pelos zumbis. Crane decide investigar esse campo em um local mais afastado e descobre um culto chamado de Filhos do Sol, que adorava uma figura chamada de A Mãe. Ele rapidamente conquista a confiança desse povo, que começa a contar as verdades sobre essa bênção, que na verdade é um elixir que mantém os infectados inertes. Logo após isso, ele volta para Haran e conhece um homem chamado de Attila, que estava fazendo um trabalho para a mãe não a mãe dele, a mãe, essa figura que eu mencionei, e que na verdade o nome dela é Jasmine e era esposa de um coronel militar que estava acompanhando o experimento onde tudo começou. Ela escapou de lá infectada e foi contaminando todos. Voltando para o campo, ele vai até a base da mãe, onde todos estão mortos, e ele tem uma revelação extremamente chocante. Ela, que usava uma máscara o tempo todo, quando tirou se revelou ser um volátil, mas que com o Elixir essa mutação estava controlada. Ou pelo menos parcialmente controlada, já que de noite ela era agressiva, mas durante o dia ela era consciente. Ela então oferece duas escolhas a Kylie, e essas duas escolhas são os dois finais do jogo. Uma era ativar um código nuclear e explodir a cidade, ou então confrontar ela, só que nesse caso você seria forçado a tomar uma dose de Elixir, onde você se tornaria um volátil e mataria ela e se transformaria de uma vez por todas. Essa DLC é considerada canônica, só que os desenvolvedores ainda não foram muito conclusivos com relação aos finais, apenas disseram que quem jogar vai saber. Devido aos acontecimentos do Dying Light 2, muitos acreditam que esse segundo final, onde ele mata a mãe e o vírus acaba se espalhando, é o final canônico. Misericórdia. Eu vou falar de 4 curiosidades que são ótimas referências feitas a outros jogos, começando pelo easter egg do Super Mario, que é um dos mais famosos, onde você entra em um tubo, numa chaminé e passa a ter uma perspectiva em primeira pessoa, como se estivesse fazendo parte de uma fase do Mario. Um outro easter egg famoso é o zumbi, que é extremamente parecido com o clicker ou instalador do The Last of Us, que é possível encontrar perto de um elevador. Uma outra referência que é bastante bem elaborada e engraçada é que em certo local do mapa você encontra uma planta que te leva para um local onde os zumbis estão sendo atacados por plantas, bem ao estilo Plants vs Zombies, e tem até os zumbis com cone na cabeça, fazendo uma ótima referência também. E para não faltar, tem a Master Sword, que também tem a sua aparição em Dying Light. O nome da espada é Twilight Phantom, que muito provavelmente é referência ao Twilight Princess e Phantom Hourglass, que são 2 jogos clássicos do Zelda. Então é isso, riscamos mais um videozinho da lista de pendências. Espero que vocês tenham gostado. Ficou muito bom mesmo. Os personagens... muito errado. Gente, adorei a história. Eu gosto muito dessas histórias de zumbi. Eu acho assim, independente seja jogo, seja filme, eu acho sempre muito legal. Porque tem toda uma trama, né? Enfim, The Walking Dead, The Last of Us, né? Você tem ali todo... até citei, né? Eu Sou a Lenda lá do Will Smith. Tem aquela Guerra Mundial Z também, que eu gostei bastante do filme.
Mas assim, eu gosto muito desse estilo de jogo, de filme, enfim, né, do que tiver. Eu acho sempre muito legal, porque você vê, né, os zumbis e tem aquela coisa da sobrevivência. E aí você percebe que a sobrevivência ela tá ligada, claro, né, a escolhas difíceis. Então, esses jogos normalmente eles trazem essas escolhas, então eu acho sempre bem legal. Não vou mentir pra vocês, eu nunca tinha ouvido falar do jogo. Não sabia da existência desse jogo até hoje. Então não realmente eu não sabia do que se tratava, mas adorei, eu achei bem legal mesmo, bem envolvente a história. E é isso, galera, espero que vocês também tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de dar aquela curtidazinha básica, não esquece de se inscrever e comentar, belezinha? Beijo enorme pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.